Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando aqui prosseguimento à minha exposição, da minha tradução do livro de Atos. Agora vamos prosseguir com versos 10 a 19. Ananias, no caso. Ora, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor disse a ele numa visão: Ananias. Aí ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Reta e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. É que ele está orando. E, numa visão, ele viu um homem chamado Ananias entrando e pondo mão nele para que tornasse a ver. Mas Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantas coisas más ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Anda, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante pagãos e reis, bem como filhos de Israel. Sim, vou mostrar a ele quantas coisas ele há de sofrer pelo meu nome. Aí, Ananias foi. Entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho pelo qual vinhas, me enviou para que tornes a ver e fiques cheio de Espírito Santo. E imediatamente caíram dos seus olhos algo como escamas e tornou a ver sem mais. E levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Então, Saulo ficou com os discípulos em Damasco por alguns dias. E interessante este caso. Agora, eu acho curioso que Ananias aparentemente se julgou em condições de reclamar com Deus um pouquinho. Mas, Senhor, onde já se viu? Logo ele, o que é isso? E você vê que Ananias sabia perfeitamente, verso 14, que Saulo tinha chegado com a autoridade dos sacerdotes. E aí eu pergunto, como é que ele soube disso? Quem sabe os companheiros de Saulo divulgaram pela cidade o que aconteceu, incluindo essa informação. O fato é que Ananias sabia. Mas Deus não perde tempo com isso de anda. E é assim mesmo. Quer dizer, para com a corrente, anda. Porque este homem é para mim um vaso escolhido. Levar o meu nome perante pagãos, gentios, é a mesma palavra. Atenção para o verso 16. Sim, vou mostrar a ele quantas coisas ele há de sofrer pelo meu nome. Pode saber que sim, Paulo sofreu, foi bastante, mas também ele tinha perseguido ferrenhamente a igreja, matando, enfim, ele tinha de sofrer para pagar pelo que havia feito, de certa forma. Isso, de passagem, isso aí não é uma coisa que se prega muito. Não sei, nem me lembro nem se tem base bíblica exatamente, mas eu tenho visto na minha própria experiência e tenho visto também na experiência de outros. Deus me obriga a pagar cá embaixo por coisa perversa que eu fiz. Se eu fiz alguém sofrer sem necessidade, tá aí, quando menos espero lá, estou eu sofrendo também, sendo perseguido, assim, sem justa causa, pagando por aquilo que eu fiz. De passagem, isso não está no texto. Mas é isso que Jesus falou, ele vai sofrer. Ele vai sofrer e não vai ser pouco. Então, verso 17. Aí ele vai, entra
Naturalmente, Saulo não está vendo nada. Não tem como empatar nada, então ele entra e coloca a mão. Diz as mãos. Colocou as duas mãos, aparentemente. Aí diz, irmão Saulo. Agora, convenhamos, foi um gesto bonito. Naquele momento, certamente valeu muito para Saulo ser chamado de irmão. Imagino que sim. O Senhor, talvez 10% dos manuscritos gregos acrescentam Jesus, seguidos pela maioria das versões, não faz mal, Jesus, mas o fato é que não está no texto, no meu entender. O Senhor Jesus, o Senhor que te apareceu no caminho, aí está explicado. E lá Jesus disse, eu sou Jesus, então não tem mistério. O Senhor, no caso Jesus, me enviou para que tornes a ver e fique cheio de Espírito Santo. Imediatamente, escamas. Nós não sabemos como é que foi aquilo exatamente, mas foi isso. Ele passou a ver imediatamente, levantou-se, foi batizado. De passagem, eu pergunto, olha, Damasco não tinha água encanada naquele tempo? Toda e qualquer água que tivesse na casa era carregado lá manualmente por alguém. Ninguém tinha piscina em casa, e menos ainda tanque. Ou se era tanque, mas não era para tomar banho. Provavelmente, portanto, não haveria água suficiente assim para imergir Saulo naquele momento. Só de passagem. Também na casa de Cornélio mais tarde, também na prisão lá em Filipos, o carcereiro, não tinha água para essas coisas nas casas. Bom, prosseguindo. Foi batizado. Comeu e ficou ali. Vamos ler aqui versos 20 a 25. Ele, Saulo, logo começou a proclamar Jesus nas sinagogas, que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam ficaram atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém procurava destruir os que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos principais sacerdotes? Mas se fortalecia cada vez mais e seguia confundindo os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que este é o Cristo. Ora, decorridos bastantes dias, os judeus tramaram matá-lo. Mas a sua conspiração veio ao conhecimento de Saulo. Eles começaram a vigiar os portões da cidade dia e noite, a fim de matá-lo. Mas os discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Eu vou me deter aqui com um problema de texto porque faz diferença. Não sei se você está me acompanhando com outra tradução, mas no verso 20 eu li assim, ele logo começou a proclamar Jesus nas sinagogas. Acontece que Jesus é a leitura da melhor linha de transmissão que eu sigo, e também os manuscritos mais antigos, mas com tudo isso representando apenas 20% da totalidade dos manuscritos gregos neste ponto. Os demais trazem o Cristo. Então, ele começou a proclamar o Cristo nas sinagogas, conforme essas Bíblias, que este é o Filho de Deus. Espera aí. Ensinar que o Messias era filho de Deus não seria novidade. E, portanto, atenção, não levantaria oposição. Por que o pessoal ficou revoltado? É essa a questão. Saulo estava mostrando que Jesus era o filho. Aí ninguém gostou. Atenção, por favor, para o final do verso 22. Diz assim, este é o Cristo.
Agora, este, você sabe, é um pronome. E pronome precisa de um antecedente. E qual é o antecedente de este? O antecedente de este, exatamente Jesus, no verso 20. Agora, se você coloca o Cristo lá no verso 20, ele está declarando que o Cristo é o Cristo. Ora, isso é estúpido. Isso é uma estupidez. Você vai pregar que o Cristo é o Cristo, mas qual é a dúvida? Não, por favor. Nem Lucas e nem o Espírito Santo iria fazer uma estupidez. Saulo não estava pregando que o Cristo era o Cristo. Ele estava pregando que Jesus era o Cristo. Aí sim, agora funciona. Agora bate. Então, por favor, eu faço questão. Ele começou a proclamar Jesus nas sinagogas, verso 20. Tem que ser assim, senão você faz tanto Lucas como o Espírito Santo escrever uma coisa estúpida. Por favor. Aí, os judeus, finalmente, como não tinham resposta, querem matá-lo. Aparentemente, convenceram também as autoridades. Em outro relato, o mesmo Paulo diz que o governador, o chefe da cidade, mandou vigiar os portões. Aí, ele escapa de outra forma. Os discípulos. Transparece que Ananias não era o único discípulo de Jesus em Damasco. Mas não temos registro de quantos. É claro que a pregação de Saulo pode ter aumentado o número. Aliás, uns 3% dos manuscritos acrescentam dele, quer dizer, de Saulo. E você vai achar isso em alguma versão, nova versão. Então, na linguagem hoje atual daquela turma. Mas, quando fala aqui que ele foi descer num cesto, você lê na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 32 e 36, que o próprio Paulo escreveu, o Paulo aparentemente achou humilhante aquilo. Ele diz assim, em tantas palavras, ele achou humilhante ter que descer dentro de um cesto. Se ele estava em pé ou agachado, a gente não sabe. O fato é que ele conseguiu escapar dessa forma. Vamos ler agora versos 26 a 30. Então, ao chegar em Jerusalém, Saulo ficou tentando juntar-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que era discípulo. Então Barnabé o acolheu, o levou até os apóstolos e lhes contou como ele tinha visto o Senhor no caminho e que este, quer dizer, o Senhor havia falado com ele e como em Damasco ele tinha falado corajosamente no nome do Senhor Jesus. Assim, ele ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falando corajosamente no nome de Jesus. Ele seguiu falando e discutindo com os helenistas, mas estes intentaram matá-lo. Mas ao tomarem conhecimento, os irmãos o levaram até Cesareia e o enviaram para Tarso. Você pode imaginar, quem entre os crentes em Jerusalém iria querer saber de Saulo? Quem iria acreditar? Não, está doido. Transparece que ele tentou cá, tentou lá, nada. Aí vem Barnabé, e Barnabé tem esse ministério de encorajamento, de levantar as pessoas, acolher as pessoas. Então ele fez isso com Saulo. Agora, exatamente como que ele ficou sabendo de todos esses detalhes, o texto não diz. Talvez o próprio Barnabé tivesse interrogado Saulo com cuidado, tal, não sabemos. O fato é que certamente Barnabé tinha pesquisado, porque ele relata detalhes. Ele viu Jesus no caminho. Pronto. Então, com essa intervenção de Barnabé, então ele foi aceito. E pôde entrar e sair e participar, enfim. Circulou no meio dos crentes. Não só,
começou a pregar também. E aí os judeus, obviamente, não iriam gostar nada disso. Em Atos 22, Paulo parado na escadaria fazendo uma defesa diante da multidão, só lá, é o único registro que nós temos que em Jerusalém, Jesus apareceu a ele e mandou ele cair fora. Eu entendo que o que aconteceu o que Paulo mesmo relatou em Atos 22, versos 17 e 21, deve ter acontecido aqui mesmo. Porque entre os versos 29 e 30, tomarem conhecimento, os irmãos o levaram até Cesareia, quer dizer, Saulo foi escoltado até Cesareia. Não, foi levado. Lá colocado no navio, provavelmente para subir pela costa e chegar finalmente em Tarso, que afinal era a sua cidade. Lá tinha seu pai, tinha sua casa, lá tinha, enfim. E lá ele estaria seguro. Agora, verso 29, você vê que outra vez os helenistas, é a mesma turma que matou Estevão. São os gentios convertidos ao judaísmo, os prosélitos. Parece que eles tinham que provar que eles eram bons convertidos e então eles eram mais ferrenhos do que os próprios judeus natos. Parece. Aqui, outra vez, os helenistas, verso 29. Pronto, agora vou ler só o verso 31, porque é uma dobradiça. Com isso, as congregações por toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E andando no temor do Senhor e na capacitação do Espírito Santo, iam sendo aumentadas. Por que eu coloco congregações? 8% dos manuscritos gregos colocam igreja no singular, exatamente como você vai achar na nova versão internacional, linguagem de hoje, atualizada e assim, etc. Mas eu digo que o texto verdadeiro, que está no plural, enfatiza que havia grupos de crentes espalhados por toda aquela região, o que ia acontecer. Cada lugar teria seu pequeno grupo, sua pequena congregação, por isso. Tinham paz, andando no temor do Senhor e na capacitação do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão, capacitação do Espírito Santo. Parece-me óbvio que o Espírito Santo só vai capacitar quem de fato anda no temor do Senhor. Se você não está andando no temor do Senhor, então paciência, não deve esperar muita coisa não. Agora, a partir do verso 32, chegamos ao ministério de Pedro. Vamos ter algum tempinho aqui com Pedro. Eu vou ler então o verso 32 a 35 para começar. Quanto a Pedro, passando ele por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era paralítico. Jazia num catre fazia 8 anos. E Pedro disse a ele: Enéas, Jesus, o Messias, está te curando, levanta-te e arruma a tua cama. E imediatamente ele se levantou. Todos os habitantes de Lida e de Sarona o viram, e os quais se converteram ao Senhor. Agora, a única coisa que preciso comentar é que eu li aqui no verso 34, Jesus, o Messias, ao passo que naturalmente em grego é Cristo. Jesus, o Cristo. Mas Pedro estava falando hebraico. Ele estava declarando que Jesus era o Messias, razão por isso. Foi por isso que eu traduzo dessa forma. Mas você tem que saber que no grego é exatamente Jesus o Cristo. É Cristo, é Jesus o Cristo que está te curando. Levanta e arruma a tua cama. Agora, para que isso? Por que Pedro manda ele arrumar a cama? Não sei.
Mas pensem bem um pouquinho. Fazia 8 anos desde a última vez que esse coitado podia fazer a própria cama. Vocês podem saber que ele fez com grande prazer. Com certeza. Agora, antes de prosseguir, vamos chegar a casos de Dorcas, mas vamos parar por aqui.